Às vezes vem para as perguntas assim, olha, se você for presidente, você vai subir o salário dos professores para um piso de 10 mil reais? Eu falo, não vou fazer, porque não dá para fazer. Tem coisas que dá para fazer e tem coisas que não dá para fazer. E falar não para uma proposta populista para a pessoa, para o político malandro, é um erro. Para mim, eu acho que é um acerto, porque eu acho que se a gente for verdadeiro com as pessoas vão confiar quando a gente precisar tomar as decisões difíceis para o Brasil. Certo, acho que a gente conseguiu tratar aqui uma perspectiva geral das suas propostas e hoje o senhor também vai apresentá-las ao público pontagrossense nesta noite. Queria que o senhor explicasse também aos nossos espectadores como funcionam essas audiências com o senhor. Olha, a gente é muito aberto, é um grupo, o que a gente faz é muito único. Todos os lugares que eu vou fazer o evento é aberto ao público e além de eu fazer uma exposição de quais são as nossas ideias do Partido Missão, o meu plano de governo para o Brasil, eu abro para perguntas e podem ser 20, 30, 40 perguntas. Não há, vamos dizer assim, nenhuma barreira, a pessoa pode perguntar absolutamente o que ela quiser e eu respondo tudo de maneira franca, como eu te respondo hoje aqui de maneira franca, sem rodeio, sem nada. Porque se a gente quiser mudar o Brasil, se a gente quiser mudar o Paraná, a gente tem que ter propostas boas na ponta da língua, a gente tem que acreditar nessas propostas, não tem que vir com aquele enrolation que o político faz e ser muito, vamos dizer, sincero em falar sim e falar não para as pessoas. Às vezes vem para as perguntas assim, olha, se você for presidente, você vai subir o salário dos professores para um piso de 10 mil reais? Eu falo, não vou fazer, porque não dá para fazer. Tem coisas que dá para fazer e tem coisas que não dá para fazer. E falar não para uma proposta populista para a pessoa, para o político malandro, é um erro. Para mim, eu acho que é um acerto. Porque eu acho que se a gente for verdadeiro com as pessoas vão confiar quando a gente precisar tomar as decisões difíceis para o Brasil. E hoje o Brasil está precisando de remédio amargo. Falar o que todo mundo quer ouvir, o Lula está lá em Brasília dando vale gás, ele fica andando com botijão de gás. Olha só, olha esse botijão. Ele fica andando com a esposa dele fazendo isso, ele está oferecendo luz elétrica e diz que o Brasil está em pleno emprego. Que país está em pleno emprego em que você precisa dar botijão de gás para as pessoas cozinharem? É óbvio que é um país que está muito pobre. Só que ele fica vendendo ilusão. Enquanto isso, o presidente da Argentina fez uma campanha falando o seguinte, a Argentina está quebrada, está destruída, as medidas que eu vou tomar vão ser muito duras, vocês vão sofrer por um tempo, vai ser muito difícil, mas quando elas começarem a funcionar, a Argentina toda vai melhorar. Pois bem, os argentinos votaram nele, porque ele foi muito honesto, muito sincero. Eu estou fazendo esse mesmo caminho. Eu estou falando, nós vamos precisar tomar medidas que talvez vocês não gostem, mas depois vocês vão falar, nossa, ele estava certo. E é assim que tem que fazer, senão você não é um homem público, você é um influencer. O senhor trouxe aqui a referência ao Javier Milei, né, na Argentina, mas nós sabemos que o MBL, ele também tem essa questão de quebrar paradigmas tradicionais, como eleições de Lula e Bolsonaro, né? Então eu queria saber do senhor essa proposta irreverente do MBL, como o senhor diz, quais são as autonomias do Partido da Missão, no caso, e como o senhor quer se posicionar como uma nova alternativa a quem ainda não conhece o Missão? A nossa autonomia com relação a Lula e Bolsonaro é total, o nosso projeto é o nosso projeto. Nós somos os únicos, se você procurar na internet livroamarelo.com, vai encontrar o nosso livro que tem as nossas propostas. E você pode ler as propostas. A gente colocou obrigatoriamente no Estatuto do Partido, o partido tem 4 meses de idade, as nossas propostas são as propostas do Livro Amarelo, os nossos candidatos têm que defender essas propostas. E se você quiser participar para discutir quais são as propostas, tem os fóruns internos de discussão, grupos com mais de 100 pessoas por tema, gente do Brasil inteiro discutindo, criando proposta. Isso cria uma agenda que a gente tem essas propostas que eu apresento aqui para você, para o Brasil todo. E isso nos deixa livre para não ficar, vamos dizer, tendo que defender os absurdos que os Bolsonaro, que o Lula defende. Veja, aqui em Ponta Grossa tem muita gente que gosta do Bolsonaro. Vamos ser honestos, o Bolsonaro ganhou aqui nas eleições de 22. Agora, a família Bolsonaro abusa dessa confiança. Hoje o Flávio Bolsonaro estava criticando uma CPI contra o Alexandre de Moraes e contra o Dias Toffoli. Ou seja, de um lado na campanha eles aparecem, não, estou preocupado com o STF. No outro ele se alia ao STF. Ele estava em cima de um caminhão de som em São Paulo defendendo, o que eu achei um absurdo, aumento de Bolsa Família. Ah, não, o meu pai aumentou o Bolsa Família, eu vou aumentar a Bolsa Família. Que coisa horrível. Será que o eleitor de Ponta Grossa quer ouvir isso? Então fica sendo uma coisa falsa. E o Lula, então, é uma coisa ainda mais vexatória. O Lula é o dono da esquerda brasileira e ele fica comprando consciência. Então nós não podemos aceitar um tipo de política assim e a gente sempre foi rebelde nesse sentido. A gente nunca vai abaixar a cabeça para ninguém. E nós somos um grupo de direita sério, mas ser direita não significa ser bolsonarista. Significa que a gente tem valores nossos muito sérios. E nós vamos defender esses valores mesmo quando eles são impopulares. E nós vamos fazer isso, essa é a nossa proposta, e a gente quer as melhores pessoas para defender isso. Perfeito, então eu só queria questionar agora o senhor, né? A gente tinha combinado antes da entrevista me apresentar também enquanto eleitor, enquanto cidadã. Quais são os outros candidatos também aqui voltados ao estado e também à região de Ponta Grossa por parte do Missão? A gente tem candidatos muito legais no Paraná. Um dos candidatos fundamentais é o nosso candidato ao governador, o França.
é um cara brilhante que está com a gente há 10 anos, conhece não só da política, mas conhece e vive o estado do Paraná há muito tempo. Ele é eu vou chamar, ele é um patriota paranaense, lá de Cianorte, que trabalha em Curitiba. Pedro Deirô é um dos fundadores do nosso grupo, é daqui do Paraná também, das pessoas mais brilhantes e inteligentes que eu conheço, também está fazendo campanha. Ele, junto com o Bertolucci, lá de Londrina, e com o Will, eles desvendaram o envolvimento, vamos dizer, de parte da família do Ratinho com a turma do Banco Master, arrumaram uma briga bem grande para eles e foram corajosos, tomaram um processo por conta disso, mas estão enfrentando o escândalo do Banco Master de peito aberto aqui no Paraná, mostrando os elos desse escândalo aqui no estado também. Tem o Alan aqui no estado que também é brilhante. Então, a gente tem um grupo de jovens aqui, dos mais interessantes do Brasil que nós temos. A gente vai montar uma chapa completa, a gente vai conseguir fazer. E o desenho todo que nós pretendemos é um desenho de MBL, Partido Missão, que atenda às questões locais de maneira soberana e que olhe como o Paraná pode ajudar o Brasil, mas como o Brasil também pode ajudar o Paraná. Porque a relação é uma via de duas mãos, e hoje lá não está uma via de duas mãos mais. Hoje, assim, o Paraná paga imposto para o Brasil, exporta para o Brasil, manda dinheiro para o Brasil, entra o dólar para o Brasil, e para o Paraná não vem nada. E esses caras estão aqui para resolver esse tema. Renan, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade em apresentar as propostas do Partido Missão e também da sua pré-candidatura a presidente da República e te oferecer um último espaço a falar com os nossos espectadores aqui de Ponta Grossa e região. Maravilhoso. Pessoal de Ponta Grossa, meu recado para vocês é muito simples e muito claro. Eu nunca vou vir com conversa mole para vocês. Essas eleições serão eleições muito difíceis. A gente tem o pior escândalo de corrupção da história do Brasil acontecendo agora, que é o escândalo do Banco Master, em que absolutamente todo mundo foi comprado. Gente do STF foi comprada, gente de direita foi comprada, gente de esquerda foi comprada, gente do centrão comprada. Tá todo mundo comprando e todo mundo se vendendo. Eu tô falando aqui como alguém que nunca se comprou e nunca foi vendido para ninguém. Eu sou uma pessoa verdadeira, sincera, honesta, sempre fui de direita, sempre combati a corrupção, mesmo quando a corrupção estava no nosso próprio campo da direita. E o meu recado para vocês é claro, nós precisamos de um remédio amargo. Você trabalha e produz. A pessoa que trabalha e produz tem que se ver representada no discurso e não só na propaganda. Não adianta você ser um herói na propaganda que vai e vota num candidato que se diz patriota de direita, mas no final ele pega o seu dinheiro para comprar o Bolsa Família e o voto da pessoa no Nordeste, sem te representar no final, sem colocar a estrada para você duplicada que você precisa para você vender seus produtos ou para você se deslocar para visitar a tua família aqui no estado. Representar e defender o estado do Paraná é tratar você como gente e não tratar você só como um eleitor. E é isso que eu vim fazer aqui, custe o que custar. E talvez falar coisas que você não goste, mas eu prefiro ser amargo com você falando a verdade do que mentir para você com palavras doces. Obrigado pela oportunidade.